Né? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa tarde? Então encontrou uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem uma turma aqui que nem olha para os lados. Ó. Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, pode olhar aqui para cima, tá bom? Mas não é para mim não, é para o pastor Silas, né? Por que rico tem cara de rico, gente? Se tiver eu e ele no carro, vão falar que eu sou motorista dele. Meu chefe, que bom estar aqui. Viemos de uma viagem bonita lá no Oriente Médio. A gente não se encontra aqui, fomos esbarrar em Jerusalém, né? Que coisa linda. A pastora está bonita, né? Mas o senhor tem orado muito, né, pastor? Já a senhora está orando nada. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Deus abençoe todos vocês. Cumprimentar aqui. Cadê o Odirley? Você está mais gordinho. Essa moça do seu lado é a culpada? Deus abençoe vocês, viu? Muito feliz de estar aqui. Desculpa ter chegado atrasado. Eu vim brigando com o Wagner, dizendo: toda vez que eu vou a Santo André, o demônio tranca a rua, entra no meu caminho. Só chego atrasado aqui, né? Mas cheguei. E eu tenho certeza que Deus vai fazer valer a pena você ter vindo aqui. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2. Só um versículo do livro do profeta Ezequiel. E eu gostaria de convidar você para ficar de pé, para lermos esse texto em reverência à leitura da Santa Palavra. Todos encontraram? Está escrito assim: e esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Vou repetir. E esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu acho que ainda dá tempo. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te exaltamos. Mais uma vez nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos este lindo santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando voltarão voando para suas casas hoje. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque este santuário com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Santo André, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós nesta tarde, nos surpreenda nesta tarde. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, toma ele nas suas mãos esta tarde, meu Pai, e fala conosco, e fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas. Fiz uma cirurgia, eu estava brigando com o meu, já desliguei o telefone. O médico, ele fica me acompanhando pela internet, pelas mídias sociais. Falou: você está maluco, você tem que ficar 10 dias de repouso. Em 4 dias que você fez a cirurgia, você está todo dia. Ontem foram 3 cultos, hoje esse já é o 3º culto. Eu tenho mais um culto ainda hoje. E eu falei: doutor, fica tranquilo que o meu santo é forte. O meu santo, ele tem um nome muito especial em hebraico. Um dos nomes dele é Jeová Rafá, o Deus que sara todas as doenças.
Posso ouvir mais um glória a Deus? Roberto, só baixe um pouquinho o som do teclado e mude a música para mim. Lá em Jerusalém, eu falava com o pastor Silas, e eu não sei se ele vai se lembrar que a gente teve um momento que falamos sobre a igreja moderna, sobre a pós-modernidade, o mundo relativista em que vivemos. Vocês viram uma irmã se aproximando aqui de mim, ela me entregou aqui um projeto de lei, e ela só faltou, eu vi lágrimas nos olhos, deputado, nos ajude, porque profissionais de psicologia e outros tipos de profissionais no Brasil estão sofrendo por causa do aparelhamento do Estado por um partido que sempre foi comunista e nunca se escondeu. Isso é a pós-modernidade. O que é um relativismo? O relativismo é você colocar tudo sobre dois pontos de vista. Nem sempre é assim, nem sempre é assado. O cristianismo é ideológico. Não há como você abrir concessões para erros, para pecados. Não há como você servir a dois senhores. O relativismo vai colocar você exatamente na outra ponta, dizendo assim: não é possível sim você vir aqui no Congresso de Santo André e depois você ir pular carnaval. É possível você levar uma vida branda com Cristo, ser dizimista, fiel e tomar a sua cachaça, o seu uísque. É isso que o mundo moderno ensina. E essa pós-modernidade tem destruído a nossa fé. E eu falei para ele que eu tive um encontro com Deus há dias atrás dentro da minha casa. Estava com a minha família na cama, eu e as minhas 4 mulheres. Calma aí. Eu, minha esposa e minhas 3 filhas. Elas entraram, subiram na cama, a cama é grande, pularam, fizeram aquela festa. Eu disse: já que está todo mundo aqui, vamos fazer um culto. E fizemos um culto. Pregador não faltou, né? Comecei a pregar e foi uma glória, mas na hora de tirar a oferta, pense numa tribulação. Não saiu um centavo da mão das meninas. Mas depois que fizemos o culto, eu disse: agora eu vou orar para vocês ir dormir. E eu abracei minhas filhas e minha esposa. Fazia tempo que eu não fazia isso. E fazia tempo também que o Espírito do Senhor não fazia comigo o que Ele fez naquele dia. Sabe quando a gente é novo convertido e não sabe orar? E aí alguém que está nos discipulando dizendo assim: vai falando que vai saindo as palavras. Quando a gente era lá do interior da roça, a nossa fé era mais mística. Os irmãos diziam assim: só abrir a boca que o Espírito fala, Ele te ensina a orar. E aconteceu mais ou menos isso comigo. Eu comecei a orar, minha boca travou e vinham palavras na minha mente que eu não estava pensando elas. E o Senhor falou: ore, porque sou eu orando através de ti. E foi uma oração tão curta, mas tão poderosa, que caiu um pranto, e eu senti um renovo na minha alma. A oração foi essa: Deus da minha infância, visita as minhas filhas. Deus da minha infância na igreja, Deus dos cultos ao ar livre, Deus dos folhetinhos, Deus dos testemunhos, Deus dos congressos juvenis, visita as minhas filhas, porque infelizmente o que eu tenho de experiência não consigo tirar daqui, arrancar e plantar dentro delas. Por mais que eu saiba e conheça Deus, por mais que o pastor Silas saiba e conheça Deus, por mais que o Ordilei conheça Deus, nós não conseguimos tirar o que está dentro de nós e plantar dentro de cada um de vocês. Nós damos apenas um norte. Um pregador consegue trazer você no máximo até a beirada do rio. Saltar no rio é uma decisão sua. Conhecer Deus é uma decisão sua. E eu estava falando com Deus sobre esse culto aqui, porque ele para mim, dos dias de hoje, é o mais especial, é o que eu mais esperava, porque eu sabia que ia ter aqui uma gama de jovens. E eu falei: Senhor, me ajuda a pregar algo para eles, que toque o coração deles, que faça eles entenderem o que é referência. E o Espírito do Senhor me fez lembrar o texto que eu li. Preguei esse texto em muitos países do mundo, em inúmeras cidades do Brasil, mas sempre preguei com aquele viés pentecostal: põe-te em pé porque Deus vai falar contigo, e outras coisas mais. Mas dia desses, orando e estudando, o Senhor me fez tentar entender por que é que Ele falou para um homem de carne e osso ficar de pé. Aí quando eu começo a estudar a vida de Ezequiel, eu me derramo em lágrimas, porque você vai ver que ele é um herói anônimo e solitário. É um homem sozinho.
que dentro de um cativeiro, com mais de 1 milhão de judeus, tentava fazer aquecer a fé daqueles que haviam perdido ela. Se você estudar a história de Ezequiel, como eu estudei, ele é levado para o cativeiro pelo rei Jeoaquim até Babilônia, com 17 anos de idade. Você vai ver que ele termina os seus dias como profeta com 50 anos de idade, escrevendo lá o capítulo 47 do seu livro, falando sobre o rio do avivamento. E eu estava perto do rio e o Senhor entrou nas águas e mediu 1000 côvados. História também que nós ouvimos sempre pregarem. Então você vai entender que Deus levanta o profeta, não para falar do fim do cativeiro. Deus levanta ele dentro do cativeiro, para ele profetizar para uma geração aprisionada, cativa. Deus falou com ele, se revelou a ele, mas nunca disse: você vai sair daí. Nunca. Então eu comecei a estudar a história, me aprofundei na história dos hebreus, nas histórias seculares, e eu descobri que Ezequiel assistiu em loco o assassinato do pai e da mãe. O rei Jeoaquim da Babilônia, conhecendo a cultura dos hebreus e também o seu estilo de governo, que era um governo teocrático, embora houvesse alguém que liderasse a nação, todos os reis, quando vão conquistar um povo, eles vão até a capital, e na capital entram dentro do palácio do governo, e quando fincam sua bandeira lá, quando conseguem amarrar o governante, então eles tomam posse daquele país. Todos os governantes que vinham contra Israel, ao invés de ir para o palácio, pastor Silas, iam para o templo. Por quê, pastor? Porque todos conheciam a fama de Israel. O governo deles não é um governo de homem, é um governo do céu. Então, se quer oprimir o povo e assustar o povo, aterrorize-os na sua fé. Então, ao invés de irem até o palácio dos reis e arrancar a cabeça dos reis, esses reis malucos entravam no santuário de Deus, pegavam os sacerdotes e decapitavam eles na frente do povo, dizendo assim: se o Deus que vocês servem não protegeu esse sacerdote, vocês não serão protegidos também. Ezequiel é filho de Buzi. Diga comigo, Buzi. Você ainda acha seu nome feio? O sacerdote Buzi, o sumo sacerdote Buzi. Se traçássemos a árvore genealógica dele, chegaríamos lá em Arão. Era um levita, nascido para este trabalho. Ezequiel não nasce em uma casa de levitas comuns, ele nasce em uma dinastia de sacerdotes. Como ele nasce em uma dinastia de sacerdotes, esse é um menino premiado. Ao sair do ventre da mãe, toda a família já sabia o que ele ia ser. Todo mundo apontava para ele o que ele ia ser. Desde criança era ensinado: o seu pai foi sacerdote, o seu avô foi sacerdote, o seu bisavô foi sacerdote, o seu tataravô foi sacerdote, e você também vai ser um... Não ouvi um? Ele já sabia o que ele seria. Sabendo que seria um sacerdote, ele é arrancado do meio das outras criancinhas. E enquanto as criancinhas vão correr pelas ruas, o ensinamento para um filho de um levita começa aos 5 anos de idade. Não com leitura escrita, mas com cânticos e histórias. Pegam um braço do menino levita, esticam durante os ensinamentos, dizem assim: você não é normal. Aqui, ó, nas suas veias corre sangue de profetas. Não entendeu? Imagine você pegar uma criança que tem o seu momento lúdico de crescimento, que sonha com heróis, e você falar para ela: no seu sangue você tem o DNA de um super-homem, você tem o DNA de um Homem-Aranha. Imagine pegar um menino judeu e dizer assim: nas suas veias, garoto, corre o sangue dos profetas, homens que subiam a montanha e falavam com Deus cara a cara, homens que rompiam com o espaço-tempo, que quebraram a lei da gravidade, que fizeram com que moléculas de machado se transformassem em isopor e flutuassem em cima das águas. Essas histórias impregnando o menino. Toda criança precisa de um herói, precisa de uma referência de um herói, sim ou não? Quem aqui cresceu vendo heróis? O que não levanta nunca teve herói, não? Você não teve infância? Roberto, dá uma música triste aí, estou com pena. Vê a pessoa que não levantou a mão, dá um abraço nela, está carente. Eu era menino lá na Vila Tatu, pobre de marré. E a gente não tinha brinquedo, não tinha celular na época, graças a Deus. A gente não tinha nada. Então a gente ia brincar com o quê? A gente produzia os nossos brinquedos.
Tinha um abacateiro lá em casa. Quando caiu os abacatinhos pequenininhos, pegava 4 palitinhos de fósforo, botava no pé, fazia as minhas vaquinhas. Pensa umas vacas gordas. E eu tinha 2 amigos, o Tom e o Jerry. O Tom porque a mãe dele colocou o nome dele de Everton. Nome de pobre. Pega o nome de rico, põe num pobre, ninguém dá conta de falar Everton, então ficou Tom. E a mãe do outro é a mãe do Jerry. A mãe do Jerry colocou o nome dele porque ela era fã de um cantor da jovem, velha guarda. Jerry sabe tudo, hein, cara? Jerry Adriane. Um dia esses 2 idiotas chegaram nesse idiota mor. Fala assim: vamos brincar hoje? Vamos brincar do que? Hoje nós vamos brincar de Liga da Justiça. Cabeça de moleque. Então vamos brincar Liga da Justiça. O Tom disse: eu sou o Homem-Aranha. O Jerry disse: eu sou o Batman. E eu, mais bonito e mais forte, disse: eu sou o Superman. Homem de aço. Aí eu falei: o que está acontecendo? Um disse assim: olha a nossa espaçonave. Eu disse: cadê a espaçonave? Aqui a espaçonave. Eu disse: eu não estou enxergando. Superman, use sua visão de raio-x. A nossa espaçonave está transformada em uma goiabeira. Cabeça de moleque não é normal. E eu falei: o que vocês querem? Eu sei voar. Não, hoje você vai entrar conosco na espaçonave. Entramos na espaçonave. Cada um sentou na sua poltrona. Pense numa desgraça. Aí nós estamos lá, daqui a pouco o Homem-Aranha fez assim. Eu falei: o que foi? Pô, você não está escutando? É o computador da NASA. Aí ele arrancou uma folha da goiabeira, falou: olha aqui, a NASA acabou de mandar um documento para nós. Está escrito aqui: o sol está se apagando, só os super amigos podem nos ajudar. O Batman disse: fechem as portas da espaçonave. Eu falei: fechar como? Está tudo aberto isso aqui. Daqui a pouco os 2 envergaram para trás e me puxaram também. Falei: o que foi? A espaçonave vai decolar. Mas deram um chacoalhão na espaçonave, o que eu quase caí. Eu falei: o que é isso? É um motor de propulsão. A cabeça de criança, onde vai? E de repente nós fomos para o espaço além. E daqui a pouco estava indo tudo tranquilo, suave. Daqui a pouco estava uma chacoalhada. O que é isso? E fomos atingidos por uma chuva de meteoros. Mas estava, que viagem, uma viagem de verdade. De repente começaram a fazer um barulho assim: tu. Falei: o que é isso? A espaçonave, o casco está se derretendo, estamos chegando perto do sol. Aí o Homem-Aranha olhou para o Batman e disse assim: minhas teias de aranha só funcionam em Nova York. O Batman disse: meu cinto de utilidade não presta aqui no espaço. Olharam para quem? Super-Homem. Disse: Super-Homem, só você pode nos salvar. Pense num dia que eu me senti. Eu fiquei em pé na espaçonave. Eu abri a escotilha dela. Eu levantei os 2 braços e disse: para o alto e avante. E pulei. Você ri porque não era você, bocó. Eu quebrei os 2 braços, Silas. Os 2. Mas a semana da frente foi mais bonita ainda. Pergunte por quê. Só fala se perguntar. Só se perguntar gritando. Eu andava nas ruas com os braços assim. As criancinhas me paravam e diziam assim, os amiguinhos diziam assim: Superman, obrigado por nos salvar. Nós sabemos que a criptonita atingiu seus braços. Cabeça de criança. Por que eu estou contando essa história? Porque criança precisa de referência. Eu só vou entender como é que Ezequiel, de 17 a 22 anos, de quantos anos? A quanto? Que é exatamente o tempo do primeiro capítulo para o segundo. Quando ele narra a sua história dizendo: no ano 5º do reinado do rei Jeoaquim, eu, Ezequiel, em Babilônia, tive visões de Deus. Ele tem 22 anos de idade. Passou 5 anos aprisionados. 5 anos carregando sobre si fardos horríveis. Primeiro, do trauma de ter assistido o pai ser decapitado. É uma cultura horrível no Oriente Médio. Até hoje eles fazem isso. Quando querem humilhar e mostrar que tem força, eles arrancam a cabeça da pessoa. Vocês já viram vídeos disso do Estado Islâmico? Eles arrancam as cabeças. Ele assistiu o pai ser decapitado. Ele seria o próximo, mas quando olharam para ele, menino novo, com 17 anos, estudado, dos 5 aos 12 preparado, era como um Daniel, era como os 3 meninos que foram levados junto com Daniel para Babilônia. Era um menino estudado, então eles queriam a cultura dele, pouparam a vida dele.
Ao invés dele, aos 17 anos de idade, já preparado para ser levita do santuário, porque aos 18 anos eu preguei isso aqui um dia nessa igreja, dei um ensinamento sobre o tabernáculo aqui, e eu falei que aos 18 anos, o menino preparado dos 5 até os 18, aos 18 ele recebia a força de deixar de ser um levita comum para ser um levita do santuário, e ele entrava no átrio, e no átrio ele ia tanger um instrumento, como o Roberto faz, ou trabalhar na pia de bronze com o que seria o protótipo de um batismo no futuro, etc. Então faltava para ele só um ano. Ele gastou 12 anos da vida dele estudando, olhando aqui pela janelinha da casa dele. Perguntei, olhando o que, pastor? Os outros meninos brincar na rua, e ele com a cabeça no meio dos livros da Torá. Aqui do lado uma figura masculina, o pai, o tio, o avô, alguém da linhagem sacerdotal, ensinando para ele os mistérios do Deus de Israel. E ele olhando pelas ruas, brincando, os meninos, eu imagino ele perguntando, tio, avô, pai, por que eu não posso brincar lá? E o pai, o avô, o tio com muito orgulho dizendo, porque você não é como eles, você é escolhido, você nasceu para uma missão. Um dia eles chegarão até você, e você vai poder ajudá-los. Então esse menino gasta a vida dele toda, falta um ano para ele entrar dentro do santuário e conhecer o átrio. E ao invés de receber uma unção para subir ao átrio, ele recebe grilhões nas mãos e nos pés. Assiste o pai ser assassinado. Ele é colocado numa leva que é levada à Babilônia, que caminha pelo meio do deserto por dias, semanas, quase meses, o sol queimando sobre o seu rosto. E não bastasse a memória, a imagem do pai sendo decapitado, uma cena grotesca demais, a ânsia, a angústia, as dúvidas, questionando onde o Deus do meu pai estava. Não bastasse isso, no meio das levas, alguém deve ter conhecido ele, dizendo, olha lá o filho do homem que recebia o nosso dízimo, que recebia a nossa oferta, que falava para nós que ia ter paz e prosperidade no dia do Yom Kippur, no dia do perdão nacional. Ezequiel, além de ser agora órfão, escravo, é um pária no meio da sua própria sociedade. Os estudiosos do profeta Ezequiel, hoje os modernos, chamam ele de louco, de esquizofrênico. E quem é que não ficaria louco numa situação dessa? Você vê o seu pai ser decapitado na sua frente, você vê os seus sonhos da noite para o dia escorrerem por água abaixo, você começar a questionar se o seu Deus existe de verdade ou não. Quando eu estudo a história de Ezequiel, eu me pergunto, onde ele arrumou força para ficar 5 anos como escravo, subindo e descendo as ladeiras de Babilônia, indo até o rio Quebar, pegando água e argila, colocando em potes que ficavam sobre os seus, em uma canaleta sobre os seus ombros, fazendo um trabalho de um jumento, um trabalho que durava cerca de 14 a 15 horas por dia, com direito a uma refeição por dia, lavagem que sobrava da mesa dos grandes e água barrenta dos rios que corriam aquele lugar. 5 anos, e ele não esmoreceu. 5 anos depois, Deus visita ele e diz assim, ei garoto, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Olhe para o seu irmão e diga, o que você acha? O que fez ele aguentar o tranco? O que você acha que fez Ezequiel aguentar 5 anos, com todas essas dúvidas? Preste atenção, me dê seu coração agora, por favor. Me dê, não me empreste não, me dê seu coração, porque Deus vai falar muito conosco aqui. Só há uma explicação para Ezequiel ter permanecido fiel, mesmo tendo todos os seus irmãos contra si. Ezequiel a história dele é tão dolorida, que lá pelo capítulo 29 ele vai dizer assim, tudo na minha vida me foi arrancado, incluindo o deleite da minha alma. O que ele disse que foi arrancado dele? O deleite. Pergunte para mim, o que é o deleite, pastor? Ele arrumou uma namorada entre os cativos, mas nem a namorada aguentou as crises que ele tinha, os sonhos que ele tinha, as visões que ele tinha.
Ele foi um homem separado e segregado de tudo e de todos, porque tinha uma missão a cumprir. E eu perguntei a Deus: como é que ele aguentou, Senhor? O Senhor disse: só vai entender ele aqui se você imaginar como era a vida dele antes. Vem comigo. Vou te apresentar um outro Ezequiel agora. Não um garoto de 22 anos, forte, capaz de aguentar 5 anos de luta. Não um menino com 17 que vê o pai ser assassinado. Não, eu quero convidar você a conhecer um Ezequiel, garoto, que terminou os estudos, está dentro da casa dele, que a casa dele era uma casa de levita. E a casa de levita, não sei se você sabe como funcionava no mundo antigo, os levitas moravam tudo amontoado. Quando Moisés deu a terra ao povo, Josué que fez a repartição de terra, cada uma das 12 tribos ficou com um pedaço de terra, com exceção a tribo de Levi. Os levitas não tinham terra, não tinham nada. No último dia, deixaram eles apavorados. Eu imagino os levitas dizendo: Deus os esqueceu. Aí Josué tira um testamento diferente, diz assim: assim diz o Senhor, para os levitas a herança é diferente. Eu, Senhor, serei a sua herança. Bonito isso, sim ou não? Agora pergunte para mim: o que significa isso, pastor? Significa que você vai depender de Deus para tudo. Para comer, para beber, para dormir, para vestir. É isso. Eu quero que você volte dentro de uma choupana, uma tenda, uma das tendas da família levítica. Os pais, os avós moravam juntos. Aqui em um pequeno cômodo mora um homem, uma mulher e uma criança. O nome do homem, Buzi. O nome da mãe eu não sei, mas o nome do menino é Ezequiel. O pai acorda todos os dias às 5 da manhã. Que horas, igreja? Porque ele tem um trabalho diferente. Ele acorda e a primeira coisa que faz, além das orações, é pegar um tacho de óleo que tem nele mirra e tem nele também um unguento perfumado, e ele pega e passa sobre a sua barba. O cheiro agridoce invade Você já viu? Quem aqui tem mais de uma mulher dentro de casa? Filha, por exemplo. Quem aqui tem o azar de ter a sogra também? Eu acho que é só eu. Quando as minhas mulheres se preparam para sair de casa, é um Deus os acuda. Elas começam a usar perfume, começa a doer o nariz da gente. E detalhe, nenhuma quer usar o mesmo perfume, cada uma com um cheiro. A casa é grande, entope o nariz da gente. Imagine você numa tenda, e o pai acordando, passando aquele óleo na barba, e a barba fica com aquele cheiro agridoce, e o cheiro vai entrando nas narinas. A mãe acordou para ajudar o pai, mas a criança acorda pelo cheiro. E quando ele acorda, puxa aquele tapete assim em cima do rosto, que eles cobriam com pele, e fica olhando o pai. A pequena tenda é iluminada com um menorá ou uma lamparina, e o pai está se vestindo. A roupa dele chega a reluzir, porque é branca. O pai arruma na cabeça um chapéu, um turbante chamado mitra, em dourado, escrito aqui: santidade ao Senhor. O pai pega um pergaminho enrolado, coloca debaixo do braço, vai para uma abertura na tenda que dá para Jerusalém, estende a mão e diz: paz sobre a cidade de Davi. Paz. Ele olha para a esposa e diz: como é que eu estou? Ele diz: está bonito, meu marido. Então cuida do meu filho, porque eu vou trabalhar. E o marido sai de casa 5:30, sai apressado, porque 6 horas tem que estar no santuário já. Ele já está à distância. O menino que está ali ergue a cabeça e deve ter falado assim: mamãe, posso fazer uma pergunta? Quem tem filhos aqui? Quem lembra da fase do seu filho quando ele fazia por quê? Pense numa prova para o pai e para a mãe. Quando a criança entra na fase do porquê, um Deus os acuda. Você explica, ela fala: por quê? Você explica. Aí diz assim: mas por quê? Aí você explica. Aí ela pergunta: mas por quê? Aí você perde a paciência. Ezequiel está na fase dos porquês, e fala: mamãe, por quê? Por que o quê, meu filho? Por que a roupa do meu pai é diferente? Diferente do que, Ezequiel? Eu já vi a roupa do pai dos meus amiguinhos. Tem um pai do meu amiguinho que mora ali, ó, ele chega todo dia com a roupa cinza. Tem um outro que mora ali, chega com a roupa colorida. Por que a roupa do meu pai é branca? Eu imagino a mãe se emocionando e dizendo: meu filho, está começando a virar homenzinho, mamãe vai te ensinar. Sabe aquele amiguinho seu ali, que o pai dele usa roupa cinza? A roupa dele é escura porque ele trabalha na lavoura.
tem falta de água em Israel. Então a roupa é escura, porque para ele poder usar várias vezes sem ter que lavar. Sabe o pai do seu outro amiguinho que a roupa é colorida? Ele é comerciante, usa a roupa colorida para chamar a atenção das pessoas. A roupa do seu pai é branca, porque ele representa um reino, ele representa um outro mundo, ele representa uma outra profissão. A profissão de fazendeiro pode alguém conquistar e comprar, filho. A profissão de empresário também, mas a profissão de ser um sacerdote não. Essa não vem da terra, essa vem do céu. Estou com meu corpo todo arrepiado. Ah, Ezequiel, mais alguma pergunta, filho? Mamãe, então quer dizer que meu pai trabalha para quem? Ele trabalha para Deus. Me explica. Explico. A carteira de trabalho do pai do seu amiguinho ali da roupa cinza é assinada por um fazendeiro. A carteira de trabalho do pai do seu amiguinho de roupa colorida é assinada por um comerciante. A carteira de trabalho do seu pai é assinada por Jeová Jiré, o Deus da providência. E aí imagina Ezequiel dizendo assim: mamãe, e ele providencia para nós o quê? Filho, tudo. Olha como é pequena a nossa casa. E imagino ele olhando e dizendo: mamãe, é verdade, a nossa casa não tem fogão. Você sabia que a casa dos sacerdotes não tinha cozinha? Não tinha, porque eles não podiam sequer cozinhar para eles mesmos. A mulher ficava em casa admoestando os filhos, orando pelos filhos, e o marido trabalhava. Era no final do dia, quando ele saía do santuário, que ele trazia um pouquinho de comida para casa. E era assim: o povo levava a oferta para o altar, eles pegavam pedaços de carne e colocavam em uma panela. Os sacerdotes tinham um gancho aqui na cintura de 3 pontas. Ele enfincava o gancho e o pedaço de carne que vinha era parte dele. E a mãe dele dizia: tudo que nós temos aqui é pouco, mas é o Senhor quem nos dá. É Deus quem põe comida na nossa mesa, é Deus quem cuida da nossa roupa. É Deus, filho, tudo é Deus. Mamãe, por que meu pai tem que usar esse negócio na barba? Ah, filho, porque ele é um sacerdote. Mas por que, mamãe? Explica. Por que? Explico. O seu pai, quando anda pelas ruas, ele não anda como um homem normal, ele anda como representante do céu. E daí, mamãe? E daí que quando o seu pai passa, todo mundo para e faz assim, ó. Para o meu pai? Não, filho, para o que está escrito na cabeça do seu pai: santidade ao Senhor. Mamãe, o óleo é para quê? O óleo, filho, o perfume, é porque em Israel tem um grupo de pessoas que não podem ver o seu pai. E não podem ver por quê, mamãe? Porque nasceram cegos. E os cegos ficam aonde? Eles dormem na entrada do santuário. E para que é o perfume? Quando seu pai põe o pé antes das 6 da manhã no degrau e vai subir a escadaria, o vento bate na barba do seu pai, o cheiro entra no nariz do cego. O cego tem o olfato mais apurado. O cego dá um pulo e diz: eu não vejo, mas o homem de Deus chegou aqui. Ah, Jesus! Esse menino cresce ouvindo coisas extraordinárias como essa. E a mãe diz: você será o próximo, meu filho. Vamos entrar comigo e ele numa escola rabínica. Ele está entre os demais levitas. E de repente, na hora de chamada, a professora diz: fulano de tal, presente, fulano de tal, presente. Aí ela solta a pérola: Ezequiel, filho de Buzi. E ele diz: presente. E todos os meninos olham para ele, cochicham entre si. Termina a aula, vão para um recreio, e os meninos sentam ao redor deles assim: você pode contar para nós como é ser filho do homem? Como assim? A gente sabe que o seu pai é o único homem de Israel que quando Deus quer falar conosco, fala com ele primeiro. Imagina ele dizer assim: gente, é uma aventura. Por quê? Porque tem um dia por ano que o meu pai sai de casa todo fantasiado. Como assim, Ezequiel? Todo dia ele sai de branco, mas tem um dia que ele sai de roupa branca, põe roupa colorida por cima, põe um colete por cima, tem pedra aqui, tem pedra aqui, tem pedra aqui, tem campainha em romã. Meu pai vai andando e vai fazendo blim, 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 blim. E nesse dia ele não deixa a gente em casa não. Ele sai e eu e minha mãe vamos atrás.
A gente chega na entrada do templo e ele diz: vocês fiquem aqui. E papai entra. Quando o pai entra, ele passa pelo átrio e os meninos tiram a roupa dele e lavam ele. Aí minha mãe conta que quando ele entra no lugar santo, ele faz sacrifícios por mim, pela mamãe, pelo vovô, pela família e por todo Israel. E depois eles colocam a mão do meu pai dentro de um tacho cheio de sangue. Aí eles amarram meu pai pela cintura, porque tem um lugar lá dentro chamado Santo dos Santos, e só meu pai pode entrar lá dentro. Eles abrem a cortina, meu pai entra, uma corda amarrada, enquanto tem barulho de plim, 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 eles vão dando corda. Quando meu pai para o barulho do plim, 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 todo mundo se ajoelha lá no lugar santo. Os que estão no átrio vê os do santo dobrar os joelhos, do átrio dobra o joelho também. Nós que estamos aqui no alpendre, dobramos o joelho, e de repente, é aquele dia que todo Israel se ajoelha, mas só o meu pai fica de pé. Você está conseguindo entrar comigo na história? E aí, Ezequiel? E aí, é a minha mãe que conta que quando meu pai está lá dentro, o Eterno, aquele que não se sabe o nome, aquele que quando se revelou a Moisés disse: o meu nome é eu sou o que sou, o Criador do universo, aquele que criou anjos tão poderosos que bastou um anjo para em uma noite matar 185 mil soldados do reino da Síria, aquele que criou o universo pela força do seu poder e pelo poder da sua palavra sustenta este universo de pé. Ele sai das nuvens e senta em cima da arca da aliança, e ele olha para o meu pai cara a cara. E aí, Ezequiel, e aí que Deus fala alguma coisa para o meu pai, e Deus volta para a casinha dele lá no céu. E o seu pai? E eu imagino Ezequiel rindo. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque ele imagina ele ter ouvido da mãe dele, e a mãe dele ouviu do pai dele. Bem, quando Deus termina de falar comigo, eu não tenho força para andar. Quando Deus termina de falar comigo, meus órgãos não reagem, eu fico estático, paralisado. Às vezes eu vejo crentes contarem milagres extraordinários, mas sem nenhum tipo de sentimento. Eu vejo algumas igrejas postarem alguns sinais, e as pessoas só dão glória a Deus. Pelo que eu entendo, quando um sinal de Deus acontece, não dá para você nem dar glória a Deus. O corpo trava, porque é um terror. Aconteceu quando Israel atravessou o Mar Vermelho. Quem lembra desse milagre? A Bíblia diz que quando Israel atravessou o Mar Vermelho e chegaram do outro lado, quando eles olharam para trás e viram o mar fechar, Israel inteiro se calou. Se calaram por quê? Porque eles estavam diante de uma visão aterrorizante. O Deus, todas as vezes que a Bíblia fala sobre Deus fazer milagres, diz: Deus é um ser aterrorizante, Deus é terrível. Não é isso que acontece? Pois bem, o que foi que quebrou o transe de Israel? Um crente pentecostal do Velho Testamento, uma mulher que pegou um pandeiro, bateu na perna e gritou: ei Israel, só o Senhor é Deus, Israel, vamos adorar a este Deus, Israel. E eu imagino o menino dizendo assim: minha mãe diz que o meu pai fica lá parado porque não consegue andar. Aí todo mundo arrasta meu pai para fora. E quando meu pai sai lá de dentro, ele estende a mão sobre Israel e diz: paz sobre Israel, prosperidade sobre Israel, perdão sobre Israel. Agora olhe para mim. Uma criança, um menino que cresce diante de tal visão, você acha que ele será normal? Você acha que ele será uma criança comum? Ei, psiu, não olha para a goteira, não, olha para mim. Você acha que é normal? Só você estudando os fundamentos de humano, as bases dele, você vai entender porque ele permanece de pé mesmo diante de tantas lutas. Uma geração que não tem alicerce, uma geração que não tem referência, uma geração que não tem contato com aquilo que é extraordinário. Deixa eu usar a linguagem moderna de vocês, com aquilo que é místico, com aquilo que é transcendental, com aquilo que é anormal.
ela nunca entenderá o que acontece dentro de uma igreja Assembleia de Deus. Nunca compreenderá quando vê um vídeo e vê pessoas pularem malucas, extravagantes, ou outros rodarem. Nunca entenderão isso. Sabe por que nunca entenderão? Porque nunca viveram isso. O que falta na nossa geração é aquilo que sobrava na nossa, Silas. O que faltava na nossa, eles têm de sobra. A geração de vocês tem tudo. A geração de vocês tem tudo. Tem McDonald's, tem cinema, tem futebol. A geração de vocês tem arte. A geração de vocês tem faculdade, universidade. A geração de vocês tem tudo. O que a nossa não tinha, Facebook. Mas a geração de vocês não tem aquilo que a nossa tem. A nossa tinha Deus, joelho no chão, temor, respeito. A nossa geração está numa situação tão grave que o crente vem para um culto como esse e o pastor começa a pegar um pouquinho pesado, o crente já se ouriça e diz assim: pega leve, pastor, porque eu pelo menos estou aqui, podia não estar aqui. Essa geração pensa que estar na igreja é o ó, acham que é o suficiente, e não é o suficiente. Dia desse eu estava pregando num culto, e no meio do culto, no meio do corredor, eu olho, tem um cachorro deitado no meio da igreja, e o cachorro não se assustou não, do jeito que estava ficou. Mas aí Jesus começou a operar, e um crente deu glória a Deus aqui, e o cachorro olhou para lá. O outro deu glória a Deus aqui, e o cachorro olhou para cá. Quando todo mundo danou da glória a Deus, não é que o cachorro se empolgou. O cachorro fez assim, au! Um diácono deu um pulo e disse: eita, que o cachorro está crente. Eu disse: não tem nada a ver com cachorro. Cachorro não dá glória a Deus. Animais irracionais não podem adorar a Deus. Adorar a Deus é um atributo só de quem é espírito. Animais são alma vivente. Como não tem espírito, não podem perceber o que nós percebemos aqui. A Bíblia diz que os céus até manifestam a glória de Deus, mas nem os céus dão glória a Deus. Só existe uma raça que dá glória a Deus. Eu achei que essa raça tinha vindo para o culto hoje. A única raça que abre a boca para adorar a Deus é essa que está aqui no nosso meio. Eu aproveitei e dei um ensinamento sobre o cachorro na igreja. Eu disse: alguém pode me explicar por que esse cachorro entrou na igreja? E um engraçadinho gritou lá: ah, pastor, o cachorro entrou na igreja porque a porta estava aberta. Velha piada. Eu disse: exatamente. Mais ou menos como muitos que vêm para o templo. Vêm exatamente como um animal irracional. Entram no santuário, jogam seus corpos pesados na cadeira, colocam a porcaria de um chiclete na boca, agarram seu aparelho celular. Isso quando são solteiros apenas. Quando são casais, extrapolam, sentam um do lado do outro e ficam fazendo carinho no outro na hora do culto. E aí alguém diz: pastor, mas igreja é família. É família, não é erotização familiar. Esse lugar é santo. Esse lugar é santo. Perguntamos muitas vezes ao nos reunirmos, falamos, eu e o Silas, por que os sinais sumiram? Simples. Os sinais sumiram porque a nossa geração não os quer. Porque não basta querer, tem que fazer por onde chegar até eles, tem que buscá-los, tem que acreditar que eles existem. E eu sei que uma mente preparada em uma universidade moderna, ainda mais os nossos filhos que infelizmente chegaram às faculdades, às universidades federais, como é que um menino criado ou estudado em uma USP vai acreditar que um homem que nunca estudou uma outra língua pode começar a falar em línguas estranhas aqui dentro? Como? Não é racional para as pessoas. Mas quem disse que a nossa fé é uma fé racional?
As pessoas perguntam para mim: Marco, por que você nunca se afastou de Cristo? E olha que você já tomou bordoada. E eu sempre digo: os meus pés sempre estiveram fincados em uma rocha, e essa rocha é Cristo. Os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, meu coração sentiu. Eu venho de uma geração que tinha sonhos, e eu não falo de sonhos para o amanhã, sonhos com coisas sobrenaturais. Hoje eu tenho até medo de contar meus sonhos, que vão me chamar de esquizofrênico. Jesus me visitou quando eu era criança, pegou em minha mão, eu voei com Ele pelo céu. Uma nuvem cheia de coisas ruins veio na nossa frente, bebidas, cigarro, coisas mundanas, e Ele olhou para mim e disse: isso não. Ele me soltou e disse: olha o que eu tenho para ti. E eu olhei para a terra, e de repente eu estava em dois lugares. Eu estava me vendo lá, e eu estava aqui embaixo. Entrei em uma casa e saí com uma bibliazinha debaixo do braço. E Ele disse: vou te levar pelo mundo para ser porta-voz da minha palavra. Agora olhe para mim e pergunte: por que Ele falou com o senhor, pastor? Porque eu ficava lendo livros, ficava lendo livros de histórias. Heróis da fé, Silas, heróis da fé. Você sabia que Santo André, que deu nome a essa cidade, morreu, por exemplo, em uma cruz em forma de X? Porque não achou-se digno de morrer como Cristo. Por isso tem a cruz de Santo André. Morreu em forma de X. Eu li livros que nunca mais saíram da minha mente. Eu li o livro Ei Deus, uma americanazinha maluca, não sabia ler nem escrever. Tudo que ela ia orar, ela falava assim: Ei Deus! E Deus rompia com todas as coisas normais e dava para ela. Eu li O Vinho Novo é Melhor, Robert Tom, um homem que tinha o dom da revelação, como eu nunca ouvi falar nos tempos de hoje, nunca houve como ele antes. Eu li O Apóstolo dos Pés Sangrentos e chorei com ele. Eu li O Anjo Sem Asas, missionário da China. Olha o que eu fazia na minha infância. Eu morava numa casa de 2 cômodos só, 12 pessoas. A gente não tinha nada. Mas quando eu ia para a igreja, os irmãos pegavam aqueles livrinhos velhos e diziam assim: ó, leia isso, que isso vai te ajudar. E eu ficava comendo os livros no meu quarto solitário. E eu li aquelas histórias, e como eu ainda estava na fase da pré-adolescência, eu acreditava naquelas coisas. E você atrai aquilo que você acredita. Pegue esta: você atrai a unção que você respeita. Vou falar de novo: você atrai para si aquilo que você respeita na vida do outro. O Senhor está aqui. Falo, não falo como pregador comum, falo porque eu sinto Ele aqui. Deus está com um semblante sério nesta tarde. Caminha Ele entre nós. E esse arrepio, essa vontade de chorar, essa vontade de dar glória a Deus que alguns sentem, não é a empolgação da minha voz, é Ele. É Ele fazendo uma vistoria sobre o seu povo. É Ele tentando encontrar aqui uma geração que volte a acreditar nele. Uma geração que pode acreditar que não me interessa onde você mora, qual é a sua posição social, qual é o seu nível cultural, mas alguém que, se acreditar no que eu estou pregando, e nesta noite ainda se trancar no seu quarto, ou dentro do seu carro, ou quem sabe se afastar um pouquinho para uma montanha e começar a dizer: se é verdade que aquele homem falou, eu quero para mim, eu quero para mim. Eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer na sua vida. Alguém acredita que Deus pode levantar alguém aqui nessa tarde? Levantar alguém para um ministério poderoso? Alguém acredita? Deixa eu fazer uma pergunta diferente: alguém se candidata? Olha que tristeza, dê uma olhadinha pela igreja. Estou perguntando se alguém se candidata a ser usado por Deus. Mas eu não me estranho com essa reação, porque eu vejo isso hoje no mundo inteiro. Nossas meninas querem ser como a Gisele Bündchen. Nossos meninos querem ser como o Cristiano Ronaldo. Na minha época, eu queria ser como o pastor Luiz de Almeida.
Foi o primeiro livro que eu li, pai da nossa pastora, Carta aos Gálatas. Eu falei: Deus, eu queria ser isso. Eu ia para a escola dominical e o professor começava a falar que Deus usava Moisés e Abraão, e Deus podia fazer isso hoje. E eu dizia: então eu quero essa unção. Eu corria em congressos, onde dizia tem um profeta, estava eu lá, sentava na primeira fila. Sabe quais eram os meus apelidos? Fanático, desequilibrado, beato, santarrão. Eu não tinha um amigo na igreja. Os meus amigos eram todas as irmãs do círculo de oração. A irmã Maria de Paula, que foi a minha professora, analfa de pai e beta de mãe. Só tinha 2 dentinhos na boca, o zagueiro e o atacante. Um dia ela sentou comigo e disse assim: Deus falou comigo, só que eu não consigo explicar. Eu falei: tenta. Ela pegou a Bíblia dela toda rasgada. Ela disse: Deus falou para mim que você gosta das histórias daqui, não gosta? Gosto. Que você admira os heróis daqui, não admira? Admira. Ele falou assim para eu te falar: eles tiveram o tempo deles. E eu falei: e ela falou: da capa para frente, Deus diz que é o seu tempo. E começa a me emocionar, porque eu volto com a memória lá atrás, aqueles cultos que a gente não tinha nada, era uma sanfona e um pandeiro, e os hinos era só foi na cruz, onde um dia eu vi. Nossos pregadores não sabiam falar bonito, mas quando abriam a boca para falar, algo saía deles, que fazia os médicos da cidade parar para ouvir um presbítero da igreja. A gente não entendia aquilo, era um outro mundo. Eu me sentia seguro quando eu vinha para o culto, por isso que eu não perdia culto nenhum. Que alegria que era entrar naquele salãozinho 4x3, meu Deus, aqueles bancos todos quebrados. Que delícia que era sentar ali e ver os irmãos dar o seu testemunho, o seu testemunho, ouvir os irmãos falar tudo errado. Eu já contei aqui, mas acho que vale a pena lembrar. Meu grande herói foi o irmão Ovídio Ramos, presbítero que faleceu alguns anos atrás, com quase 90 anos. Pense num homem forte, negro, alto, de uns 2 metros de altura. A mão dele parecia uma raquete de tênis, tão grande que era. E a barriga, assembleiana. Só olhar para o pastor Silvio. Curva da prosperidade. O Ovídio era só para rir, meu Deus. Ele não sabia ler direito. Os diáconos do salãozinho não sabiam escrever. E os crentes não sabiam falar. Aí um crente que não sabia falar chamava um diácono: o senhor pode escrever um pedido de oração para mim? O diácono não sabe escrever, mas ele emenda alguma coisa. Aí o diácono que escreveu, sabe Deus o que? Manda por mão Ovídio, que não sabe ler. Entenderam ou não? O que não sabe falar, manda o que não sabe escrever. O que não sabe escrever, escreve alguma coisa e manda porque não sabe ler. Quando o irmão Ovídio pegava o pedido de oração na mão, a gente entrava em oração. Deus tem piedade do seu servo. Quando ele lia de uma vez, a igreja fazia assim, ó. Mas quando ele colocava o papel aqui, as irmãs do círculo de oração faziam assim: Deus tem piedade. Ele levava o papel para lá, trazia para cá, levava. Um dia ele disse assim: vamos orar aqui pela irmã Isabel. E ele tentava falar bonito ainda, que segundo consta, está fazendo vamos orar para a irmã Isabel que está aniversariando. Ou é o contrário. Vamos orar pela irmã Isabel que fez uma cesariana. Lá na mocidade, levanta a Isabel: irmão Vídeo, sou eu a Isabel. Ele: e daí, garota? 12 aninhos. E daí que eu não fiz cesariana não? Ué, mas está escrito aqui. Não, está escrito aí que eu fiz aniversário. E ele: mas é tudo festa, é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Como é que aniversário é a mesma coisa que cesariana? Isso entrava na mente da gente sem nenhum tipo de peso. A gente não tinha demérito, a gente não ficava julgando. Amava ver ele cantar os hinos da harpa, que os hinos da harpa ele começava só a primeira, a segunda palavra, depois ele andava no nananã, não só saía a melodia. De vez em quando ele fazia milagre. Eu disse que ele fazia o quê? Vou contar. Um dia ele pegou uma música da harpa e colocou dentro de uma outra melodia, e deu certo.
Vocês lembram aquela música assim, ó? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Em breve os reinos desse mundo. A música é linda, não é? O vídeo acabou com a música. Ele foi cantar ela e começou: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Em breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Ele cantou Asa Branca. Eu atrás de uma pia, que era um antigo bar, eu tinha uma crise de riso. A irmã Maria de Paula, a minha profetisa, olhou assim e falou: você está rindo do quê, menino? O irmão Vídeo está cantando uma música diferente, né? Ela disse: você não vê que Deus deu para ele um cântico espiritual? Esse meu herói um dia chegou no culto com um olho desse tamanho. Deus falou comigo hoje à tarde que vai levantar alguém aqui. E ele me falou que vai levantar alguém aqui com a mesma unção do profeta Albuquerque. Alguém falou: desculpa, unção de que profeta, irmão Vídeo? Albuquerque. Não tem Albuquerque na Bíblia não. Vai ler a Bíblia. Tem, o Albuquerque disse assim, ó: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. É o profeta Abacuque. Mas ele conseguiu enxergar lá o Albuquerque. Ele arrumou uma confusão com a diretora do ciclo de oração. O ciclo de oração era imenso, tinha 6 irmãs. E ele falou assim: hoje eu quero pregar aqui sobre a profeta Joana. E alguém fez: meu irmão Vídeo, que profeta é essa? Salão pequeno é uma benção. A pessoa debate com o pregador. Como é que é? Vou falar sobre a profeta Joana. Mas que profeta é essa? Não tem na Bíblia? Você não tem lido a Bíblia. Profeta Joana é aquela que o peixe engoliu? É Jonas. Eu cresci nesse meio. A gente ria muito, mas quando esse velho levantava a mão no final do culto, tirava o óculos e dizia assim: eu não sei falar bonito, as lágrimas desciam. Ver um homem de 2 metros chorar é bonito. Ele dizia assim: eu não sei falar bonito, mas eu sei falar 4 coisas que ninguém nunca vai tirar de mim. Primeiro é que meu Jesus salva. Segundo é que ele cura. Terceiro é que ele batiza com o Espírito Santo. E quarto, vai voltar nessa terra para me arrebatar. Com a semelhança entre Ezequiel, Marco Feliciano, Silas Josué, a nossa semelhança é que nós vimos, nós experimentamos. Deus é real. Ele pode pegar qualquer um entre nós e colocar entre os príncipes da terra. É preciso apenas uma paixão, uma fome, um desejo. Eu estava em outubro em Nova York, tinha saído da ONU, uma reunião pesada, onde eu queria pegar o nosso embaixador e quebrar o pescoço dele, porque ele votou contra a nação de Israel. E para espairecer, eu saí da ONU, dispensei motorista, disse: não, eu preciso andar aqui pelas ruas, eu tô ruim. Estava andando, indo para o centro de Manhattan. Comecei a olhar a beleza dos Estados Unidos, aquelas construções, fui ficando mais calmo. De repente eu recebi uma visitação. Uma voz falou comigo: sou fiel ou não sou? Eu parei. Quem me segue no Facebook viu que eu tive a experiência e fiz uma livezinha chorando, andando pelas ruas. Eu parei. Eu disse: eu sei que tu és fiel, mas do que o senhor está falando? E a voz falou comigo: ô cortador de cana, olha onde eu te coloquei. Eu te tirei da boleia de um caminhão e te coloquei representando uma nação na ONU. Tudo isso pela boca dos profetas que não sabiam ler nem escrever.
das irmãzinhas do círculo de oração que diziam para mim: fica firme, menino, não vai para o carnaval, abre mão dos seus prazeres, abre mão da sua própria juventude pelo seu Deus, se apegue ao seu Deus. Você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil você sofrer preconceito dentro da igreja porque você tem uma visão espiritual diferente da dos outros? Você acha que é fácil? Você está no meio de uma juventude, você querer ser descolado como um garotão mais bonito da igreja, que tem um carro importado na hora, que paga para todo mundo uma sorvetada, que vai fazer viagens, que vai para a praia, que posta suas selfies, e você ser um Zé Mané, você não ter nem história para contar, não ter nada, e você, porque você vê que todo mundo gosta dele, você quer que todo mundo goste de você também, mas você não consegue ter a vida dele, porque algo dentro de você se move, e não te deixa contar piadas, e não te deixa beber, e não te deixa fumar, e não te deixa azarar meninas, e algo te puxa para um outro mundo. Um dia no meio do mato eu não aguentava mais ser o isolado da igreja. Eu disse: Deus, por que eu não posso ser igual a todo mundo? Por que eu tenho que querer ser santo, buscar, orar, jejuar, ler a Bíblia? Por quê? Porque eu não posso ser... Todo mundo vai para o mesmo céu. E o Senhor falou para mim: porque um dia você vai ajudar eles a caminhar. Hoje eu ando na minha cidade e encontro aqueles meus amigos. Quando eles sabem que eu estou lá, fazem fila para ir na minha casa, chegam e se jogam de joelhos no chão. São crentes, permanecem na igreja, sem experiência nenhuma, vida arrebentada, não tem experiência para dar aos filhos, os filhos estão perdidos. E eles olham para minha casa, para minha família. Graças a Deus eu tenho uma família estruturada, abençoada. Um deles, dia desse, me agarrou e disse: por que eu não subi o monte com você aquele dia? Eu só chorei com ele. Oportunidades passam. Esse culto de hoje não é normal. O Senhor te trouxe aqui para dizer a você que Ele quer se revelar a você, Ezequiel. Mas Deus só pode se revelar a você dentro daquilo que você sonha e deseja e anseia. Se você não sonhar e desejar, Deus não pode te levar. Como eu disse, essa geração tem tanto que não tem falta de nada. E como não tem falta de nada, não busca como a minha geração buscava. E aí eu pergunto, Silas, será que nós erramos? Porque ao invés de criar filhos, será que criamos monstrinhos? Dê uma olhada pela igreja, você vai ver que são poucos os de cabelos brancos. Significa que a geração que conhecia Deus foi embora. E a nossa? Eu olho para as minhas filhas e falo, essa madrugada eu cheguei da vigília, terminei de pregar às 3 horas, eu rolava de um lado para o outro na cama em agonia, não estava em casa. E eu comecei a chorar, falei: Deus, minhas filhas, dá a elas o que o Senhor me deu. Pai chega uma hora que se desespera por filhos. Ah, como eu queria arrancar daquilo que eu tenho e plantar dentro delas, mas não posso. Elas têm que buscar a experiência delas. Ezequiel só aguentou o tranco, só superou a vida porque ele tinha referência. Ele sabia que Deus era real. Por tudo que veio, ele sabia que Deus tinha um propósito naquilo. 5 anos depois, Deus se apresenta a ele e diz: Ezequiel, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Só que interessante que Ezequiel já estava de pé. Ele estava carregando barro e água, ele não estava deitado, ele estava em trabalho. E aí Deus está falando para ele: ó, você está de pé por fora, mas por dentro, acho que eu cheguei na hora certa, porque para todo mundo você está vivo, mas aí dentro a chama parece que está começando a apagar. Eu vim acender ela, Ezequiel. Põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. O Senhor está me dizendo aqui que tem homens e mulheres aqui dentro, pastor Silas, que não sabem suas histórias. Muda a música, Roberto. Não sei se você acredita, eu estou tendo visões. Eu vejo pais e mães, e vejo bebês
deitados nos berços, e o pai e a mãe em madrugadas com a mão sobre esses bebês, fazendo promessas a Deus: se o Senhor curar meu filho, se o Senhor curar minha filha, eu entrego no seu altar. É você. Você não se adapta em lugar nenhum porque você está fora do lugar. Você não nasceu para ser o que você pensa que é. Há uma chamada na sua vida, garoto. Há uma chamada na sua vida, garota. Há uma chamada na sua história. Ah, se você pudesse ver como Deus enxerga o futuro. Eu estou pregando aqui hoje para os maiores pregadores desta geração. Nem um amém eu escuto. Eu estou profetizando. Eu estou pregando para os maiores pregadores desta geração. Estou pregando para homens e mulheres que, quando atravessarem essas portas depois desse culto, suas vidas não serão mais as mesmas. Mamãe e papai que aqui está, não se assuste esta madrugada. Quando você ver a sua filha chorando: não, pastor, minha filha chora todo dia, depressiva, toma Lexotan e Rivotril por causa dos namorados. Não, não será esse choro. Entre no quarto para ver. A senhora vai ver a sua filha de boca no pó, dizendo: Deus, Deus me dá as nações por herança. Não se assuste, pastor Silas e nem Odirley. Se alguns meninos aqui chegarem e você só: pastor, o senhor tem um livro para me emprestar, um livro de história igual aqueles que o pastor Marco falou, o senhor pode me ajudar? Não se assuste se o seu menino começar a falar: mamãe, me deixa trancado no quarto, eu quero ficar no YouTube vendo pregações. Porque nasce uma geração nesta tarde. Eu falo pelo Espírito do Eterno. Elohim Teloman Rivais Rababashi Eterion Kabarastei. Se tu estás nesta palavra, Eterno, se revela para o seu povo. Se o Senhor está nesta palavra, se move no meio deste povo e me mostra os meninos e meninas que têm sonhos, que estavam amortecidos, trancados, esvaziados. Incline a cabeça. Deus, se a sua vida terminasse agora, como se apresentaria diante de Deus? Valeu mesmo a pena? Só estudos, cultura, roupas bonitas, um Instagram bombado? Deus está te olhando e está dizendo: eu preciso de você, menino. Eu acho que eu não estou bem emocionalmente, estou chorando demais. Eu olho para esses jovens e me vejo neles um menino no meio da igreja que escutava os pregadores pregar e dizia: me usa como o Senhor usa eles. Deseje, busca. Não importa as suas fraquezas, não importa as suas lutas, as suas dificuldades. Você é jovem, mas dá um espacinho da sua vida para Jesus, Ezequiel. Deixa Jesus te usar. Dá uma chance. Fica de pé comigo. Eu queria fazer um convite. Só um. Inclina a cabeça. Eu queria aqui perto de mim um Ezequiel, ou uma Ezequiel, alguém que tem vocação e chamada, mas no meio da caminhada teve torturas, traumas, frustrações, e dentro do cativeiro achou que Deus tinha esquecido o que Ele falou com você.
A frustração te levou por um caminho que te separou do Espírito Santo, que roubou as línguas estranhas e os dons. E eu queria orar por você hoje, porque eu creio na sua chamada. O que o Senhor quer de mim, pastor? Eu quero você aqui na minha frente. Por quê, pastor? Porque eu sei que Deus te conhece. Acalma o seu coração. Interromper o teu silêncio, ó Pai. Mas vem, missionária. Ah, quando eu ouvia isso. Vem, missionária. O vento da aflição. Vem, pregador. Quer apagar a chama. Vem, avivalista. Da minha adoração. Vem, profeta. Mestre. Vem. O mundo é um oceano. Chegue mais perto aqui de mim. Será que a gente consegue atravessar esse corredor? Quero vocês aqui, atravessem os outros lados. Minha vem. vida é um barquinho. Vem. Buscando direção. Pai, mãe, me ajuda a orar. Descansa em minha alma. Os mais velhos, me ajudem a orar. E acalma a tempestade que agita. Essa aqui é a Assembleia de Deus. Ah! Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, Mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu O coração. Espírito está se movendo sobre a igreja. Acalma Isso, chora, se rasga. coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Olhe para mim um minutinho só, por favor. Pegue na mão de quem está do seu lado. Eu estava pregando em Angola alguns anos atrás. Eu fui para uma série de palestras para meninos e meninas sobreviventes da guerra. Eu preguei para 30 mil meninos e meninas sem pernas, sem braços. Eram cruzadas, cultos 2, 3 vezes por dia, 30, 40 quilômetros de distância. E no último dia, quando eu fui para o aeroporto, os irmãos, em agradecimento à minha estadia lá, me levaram um monte de presente, me levaram banana, laranja, não tinha como trazer. E aí, pastor Silas, no meio da multidão saiu um africano de uns 2 metros de altura, uma vareta, chegou perto de mim, mas chegou chegando, e eu fiquei com medo dele. Você já viu que tamanho eu não tenho. Eu olhei para ele, eu ia na cintura dele, eu falei, pois não, irmão? E ele disse assim para mim, o que o senhor pregou esses dias aqui é verdade? Eu falei, eu preguei tanto. Ele disse, o senhor pregou tanto, mas todo dia falou que Deus quer levantar alguém. Eu falei, é verdade. Ele falou, o senhor acha que Jesus tem coragem de usar um homem igual eu? E eu falei, por que não? Ele falou, olha a minha roupa, pastor, short, camisa, descalço. Eu moro na praça. Minha mãe morreu de fome, meus irmãozinhos foram adotados. A única comida que eu tenho é que essa igreja que o senhor pregou dá para a gente, sopa. E o senhor falou que não tem problema, que Jesus pode usar qualquer um, só que eu não sei ler, não sei escrever. Ele não tinha nem dente na boca. Eu falei, Jesus, eu não vou mentir, porque o sofrimento dele já é grande, eu não vou iludir esse homem. Quando eu fui falar para ele, dando uma desculpa, o senhor falou para mim, não é você que faz, sou eu que faço. E eu falei, e aí? Fala para ele que eu vou usar ele. E eu falei para ele, Jesus vai te usar.
Ele abaixou a cabeça. Quando ele abriu os olhos lacrimejando, ele me agarrou e disse: pastor, e como é que vai ser? E eu falei: isso ele não me falou, calma aí, Jesus, como é que o Senhor vai usar ele? E o Senhor falou para mim: manda ele ajoelhar na sua frente. Ele ajoelhou, ficou do meu tamanho. Falei: e agora? O Senhor disse: abraça a cabeça dele no seu peito. E eu falei: e agora? O Senhor disse: agora ora para que eu dê a ele do mesmo espírito que eu te dei. Até então eu nunca tinha ouvido falar em transferência de unção, em Deus repartir o que um homem tem para dar a outros. E eu orei com aquele homem, ele deu um pulo, começou a falar em línguas. Eu achei que ele estava sendo renovado, mas tinha sido batizado com o Espírito Santo. Ele falou: pastor, o que é isso? Eu disse: é Deus te usando. Ele falou: então só dá licença que eu estou atrasado. Ele olhou no meio daquele, tinha umas 5.000 pessoas. Ele saiu botando a mão na cabeça de todo mundo. Quem não caía no Espírito, caía pelo peso da mão dele, ou endemoniado. O povo esqueceu de mim, vocês acreditam? Foram tudo atrás dele. Eu entrei lá no aeroporto, daqui a pouco peguei o avião. Quando o avião decolou, eu olhei pela janelinha, lá pelo aeroporto eu vi aquela multidão. Era um monte de pontinhos, né? Mas tinha um pontinho que onde ele passava ia abrindo espaço. O Senhor falou: você vai, mas a unção ficou. Passou os anos, uns 4 ou 5 anos depois, eu estou em casa, recebi uma ligação. Uma voz falava comigo num português lusitano, um português de Portugal, que é quase uma língua estranha, né? Nós falamos brasileiro, nós não falamos português porcaria nenhuma. Quem fala português são os homens da língua de Camões. É 2 línguas diferentes. E eu mal entendi o que ele dizia. É da casa do pastor Marco Feliciano? Eu falei: sim. Qual é o seu e-mail? Eu falei: e-mail? Eu não tenho e-mail. E-mail de internet. Era e-mail. Eu falei: meu e-mail é tal. Não deu tempo da pessoa falar, só fez assim, caiu a linha. 3 dias depois eu recebo um e-mail desse tamanho. O e-mail começava assim: muito obrigado por ter plantado em mim a semente da fé. Muito obrigado por ter acreditado em mim. Eu falei: meu Deus, em quem que eu acreditei? E aí ele começou a narrar a história dele. Eu sou africano, pastor, que estava lá no aeroporto aquele dia. O senhor lembra que eu dormia lá na praça? Naquele dia, quando eu saí orando, tinha um pastor escondido no meio do povo. Ele falou: você mora onde? Eu moro na rua, vem morar na minha casa. O pastor cuidou de mim, me deu bastante comida, fui ficando gordinho. Veio os médicos do bem, que é um grupo americano que visita, e olharam para mim, me escolheram e me deram os dentes. Eu fiquei gordinho, alto, com os dentes. A filha do pastor se engraçou comigo. E o pastor disse: só vai casar com a minha filha se aprender a ler e escrever. E ele me botou na escola, aprendi a ler e escrever. E agora sou genro dele e estou indo para o campo missionário. O primeiro africano a sair como missionário daquele vilarejo no centro de Luanda, perto de Macolusso. E ele disse: pastor, obrigado por ter acreditado em mim. Quando eu terminei de ler Silas, eu dobrei o joelho e chorei e disse: Deus, eu não acreditei nele, porque eu olhei como um homem. Às vezes você olha para você e não acredita em você mesmo, que quem olha não vê nada em você. Mas não importa o que você tem, não importa só o que você é. Se você não tem, Ele acrescenta. Deus dá. Deus vai te dar revelações, Deus vai te dar um norte, Deus vai te dar uma chamada, Deus vai moldar o seu caminho. Escreve o que eu estou dizendo, só se entrega, se joga nessas águas, e o Senhor Deus vai te usar muito. Você crê nisso? Os Ezequiéis que vieram à frente, inclinem a cabeça. Senhor, eu só posso, como disse no início da pregação, e assim termino, trazê-los até a beirada do rio. Entrar no rio é com eles. Eu sei que o Senhor não mudou, meu Pai. Eu sei que os dias são terríveis. Eu sei que há uma escassez de glória. Eu sei que há uma escassez de santidade. Há uma escassez de experiências. Mas o Senhor pode nesta tarde suscitar entre esses homens e mulheres, esses meninos e essas meninas, alguém com uma chamada extraordinária. O
Senhor pode selá-los nesta tarde com uma vocação que vai deixar a geração deles embriagada pelo Espírito Santo. Senhor, se o diabo levanta uma geração nova de cantores estranhos, o Senhor pode levantar aqui em Santo André uma geração de levitas extraordinários. Se o diabo levanta, Senhor, uma geração estranha, o Senhor pode levantar aqui dentro deste santuário nesta tarde homens e mulheres que vão fazer a diferença nesse mundo. E eu quero viver para ver, meu Pai. Senhor, não desabafando, mas já desabafando, as minhas forças estão indo, a minha geração está passando, já não temos mais a empolgação e a saúde de antes. Então não deixe, Senhor, os nossos olhos se fecharem, sem vermos uma geração que vai dizer: podem dormir em paz, porque nós não vamos deixar a bandeira do Evangelho tombar na terra. Salva os nossos filhos, meu Deus. Deus da minha infância, Deus da minha infância, entra aqui no santuário de Santo André nesta tarde. Entra pelos esses corredores e essas cadeiras, vai naquela galeria, passeia neste altar, fala com eles, abraça eles, se revela a eles. Seu lado, abrace 3 pessoas do seu lado, abrace alguém do seu lado, ore com esta pessoa. Ora vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cante, vem, convida, chama Ele. Isso, podemos fazer melhor do que isso. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, recebe a unção, a glória, a chama.
pode aplaudir e gritar.